Vivemos em uma era que não conhece o silêncio. Se você fechar os olhos agora, o que ouve não é a natureza, mas o zumbido constante de notificações, o motor da logística global e o ruído mental de uma lista de tarefas que nunca termina. Estamos cansados, mas não é o cansaço prazeroso de quem arou a terra ou construiu uma casa com as próprias mãos. É um cansaço oco, um esgotamento que a ciência chama de burnout, mas que a alma reconhece como algo mais profundo. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar 3.000 anos no tempo e olhar para um homem subindo uma encosta. Precisamos olhar para Sísifo. Sísifo foi o mais astuto dos mortais. Ele ousou enganar a morte não uma, mas 2 vezes. Para os deuses gregos que exigiam submissão, a inteligência de Sísifo era uma afronta. Sua punição foi cirúrgica. Ele foi condenado a empurrar uma pedra até o topo de uma montanha. O horror da punição não estava no esforço físico. Os deuses sabiam que a verdadeira tortura é a futilidade. Homero escreveu na Odisseia sobre o suor de Sísifo e o pó que subia acima de sua cabeça, mas o clímax da tragédia ocorre no topo. No exato momento em que o objetivo é alcançado, a gravidade vence, a pedra rola, Sísifo desce, e ele precisa começar de novo. O que os deuses não previram, mas Albert Camus notou séculos depois, é o momento da descida. Camus diz que Sísifo é superior ao seu destino porque ele é consciente. Durante a descida, ele é livre para contemplar o absurdo de sua tarefa. Mas no século XXI, nós perdemos essa descida. Nós transformamos a descida em um momento para checar e-mails. Durante séculos, a pedra de Sísifo foi externa. Na Idade Média, o servo trabalhava porque o senhor feudal ordenava. Na Revolução Industrial, o operário trabalhava porque o relógio da fábrica e a fome exigiam. O filósofo Michel Foucault chamou isso de sociedade disciplinar. Era o mundo dos muros, das normas, do não. Você era vigiado por um supervisor externo. O cansaço vinha da exploração do corpo pelo outro. Mas nas últimas décadas, o capitalismo sofreu uma mutação genética. Saímos da disciplina para o desempenho. Como explica o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, agora vivemos na sociedade do desempenho. A pedra agora não é um objeto de granito, a pedra é o seu eu. O sistema descobriu que o chicote é menos eficiente do que a promessa de autorrealização. Hoje você não é mandado a ser produtivo, você é seduzido a ser. Você é o seu próprio CEO, o seu próprio estrategista de marketing, o seu próprio capataz. Han diz algo brutal. O sujeito do desempenho explora a si mesmo até o esgotamento. Ele é ao mesmo tempo vítima e agressor. Sísifo agora não olha para os deuses com ódio, ele olha para o espelho com cobrança. Se a pedra rola a montanha abaixo, ele não culpa o sistema. Ele culpa sua falta de foco, ele culpa sua procrastinação. Ele se sente um fracasso. Nesta nova montanha, o proibido não é mais o pecado, mas a incapacidade. O lema de nossa geração é o Yes, we can. À primeira vista parece um grito de liberdade, mas sob a lente da psicologia é uma arma. Quando você diz que tudo é possível, você transforma a impossibilidade em uma patologia. Se você não consegue, você está doente ou é preguiçoso. Na sociedade disciplinar, as pessoas ficavam loucas ou criminosas. Na sociedade do desempenho, as pessoas ficam depressivas e exaustas. A pedra ficou mais pesada porque ela está invisível. Ela está escondida sob o nome de sonhos, metas e propósito. Estamos todos subindo a encosta, mas ao contrário de Sísifo, nós acreditamos que se nos esforçarmos o suficiente, a pedra um dia vai parar no topo. Mas o capitalismo precisa que ela role de volta. O consumo depende da sua insatisfação eterna. Por que não conseguimos parar? Se estamos exaustos, por que a mão busca o celular assim que acordamos? Para entender o Sísifo moderno, precisamos olhar para os neurotransmissores. A dopamina não é o hormônio do prazer, mas o hormônio da antecipação. Ela é o combustível que nos faz querer empurrar a pedra montanha acima. No passado, a recompensa vinha após o esforço, a colheita após o plantio. Hoje, o sistema digital criou o que chamamos de loops de recompensa variável. Cada notificação,
Cada curtida, cada e-mail é um pequeno centímetro que a pedra sobe. O problema é que a dopamina se esgota, mas a exigência do sistema não. Vivemos em um estado de anestesia ativa. Estamos cansados demais para criar algo novo, mas alertas demais para descansar. É o que a neuropsicologia chama de hiperatenção. Nós não contemplamos mais a montanha. Nós apenas reagimos aos estímulos que ela nos joga. Sísifo não tem mais tempo para a lucidez que Camus descreveu. Ele está ocupado demais reagindo ao próximo sinal sonoro. O psicólogo e filósofo Erich Fromm, em sua obra seminal Ter ou Ser, ofereceu uma das chaves mais importantes para entendermos o nosso esgotamento. Ele argumentava que o capitalismo mudou nossa orientação existencial. No modo de ter, nossa identidade é definida pelo que acumulamos: propriedades, títulos, seguidores, experiências instagramáveis. Se eu sou o que eu tenho, e o que eu tenho pode ser perdido ou superado pelo que o vizinho tem, eu vivo em um estado constante de ansiedade e competição. A pedra aqui é a necessidade de acumular valor para não deixar de existir. Já o modo de ser baseia-se na vivência, na presença e na expressão das potências humanas. No ser, Sísifo empurraria a pedra pelo prazer de sentir seus músculos, pela textura do granito, pela brisa da montanha. Mas o capitalismo odeia o ser, porque o ser não consome. O sistema precisa que você se sinta incompleto no seu ser para que tente se completar no ter. O cansaço atual é a exaustão de tentar construir uma identidade através de objetos e conquistas externas, que nunca são suficientes para preencher o vazio interno. Hoje, a pedra que empurramos é o nosso próprio rosto. Vivemos a era da autoespetacularização. No modo de produção industrial, você vendia sua força de trabalho por 8 horas e depois ia para casa. Hoje você é um produto 24 horas por dia. Cada postagem é um relatório de desempenho para a sociedade. Se você viaja, precisa provar que é feliz. Se trabalha, precisa provar que é produtivo. Até a sua dor e a sua vulnerabilidade são empacotadas como histórias de superação para gerar engajamento. Essa é a forma mais cruel de alienação, quando você não consegue mais distinguir onde termina a sua vida real e onde começa a sua performance. O esgotamento ocorre porque a performance exige uma energia infinita. Como diz o psicólogo social Erving Goffman, estamos sempre em cena. O problema é que não há mais bastidores. Não há mais um lugar onde possamos ser feios, tristes, lentos ou inúteis, sem sermos julgados pelo algoritmo. Disseram-nos que seríamos livres, mas a liberdade no capitalismo tardio é o que chamamos de paradoxo da escolha. Temos 1000 opções de carreira, 1000 dietas, 1000 parceiros em aplicativos, 1000 cursos online. Essa liberdade, na verdade, é um peso. Se você tem 1000 opções e ainda assim está infeliz, a culpa é sua por ter escolhido errado. Sísifo, ao menos, sabia que seu destino era a pedra. Nós vivemos na angústia de acreditar que poderíamos estar empurrando uma pedra de ouro em uma montanha de diamantes se tivéssemos feito a escolha certa. O filósofo Søren Kierkegaard dizia que a ansiedade é a vertigem da liberdade. O cansaço da sociedade atual é essa vertigem constante. É o peso de carregar todas as vidas que não vivemos, enquanto tentamos otimizar a vida que temos até o limite do colapso. Para entender por que a nossa pedra pesa tanto, precisamos falar sobre o sentido. O psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que sobreviveu aos horrores de Auschwitz, observou algo fundamental sobre a resiliência humana. O homem é capaz de suportar sofrimentos inimagináveis, desde que veja um sentido neles. Frankl dizia que a busca do homem por sentido é a força primária de sua vida. Mas o que acontece quando o sistema em que vivemos drena o sentido de tudo que fazemos? No capitalismo contemporâneo, o trabalho tornou-se fragmentado e abstrato. Você não constrói mais uma catedral, você preenche células em uma planilha que alimenta um algoritmo que gera lucro para um acionista que você nunca verá. Quando o porquê desaparece, o como se torna insuportável. Sísifo não sofre apenas pelo peso da pedra, mas pela inutilidade de seu esforço. O cansaço que sentimos hoje é em grande parte o que Frankl chamou de vazio existencial.
Tentamos preencher esse buraco com entretenimento rápido e consumo. Mas o vazio é um abismo que não aceita mercadorias. Ele exige propósito. Byung-Chul Han faz uma distinção cruel entre o passado e o presente. Na sociedade do dever, as pessoas sofriam de repressão e neuroses, como as analisadas por Freud. Na sociedade do poder, onde tudo parece possível, a doença por excelência é a depressão. A depressão moderna é o cansaço de um eu que se esgotou de si mesmo. É a falência da autoexploração. Quando o indivíduo não consegue mais corresponder ao ideal de perfeição que ele mesmo internalizou, ele se quebra. Diferente do luto, que é a dor pela perda de algo externo, a depressão do desempenho é a dor por não ser bom o suficiente. É o momento em que Sísifo olha para a pedra e não vê apenas um fardo, mas o seu próprio fracasso personificado. Han diz que o depressivo é o animal que explora a si mesmo até o ponto de não poder mais. É o colapso da vontade diante de uma montanha que nunca termina. Outro fator psicológico que contribui para o nosso esgotamento é a perda do outro. Para que o capitalismo de desempenho funcione, ele precisa que você foque obsessivamente em si mesmo, na sua marca, na sua carreira, na sua dieta, no seu sucesso. Isso nos leva a um isolamento narcísico. Quando o mundo se torna apenas um reflexo do nosso próprio esforço, perdemos a capacidade de sermos surpreendidos pelo que é diferente. A comunicação hoje é, muitas vezes, apenas um eco de nós mesmos. Essa falta de conexão real com o outro que nos desafia, que nos interrompe e que nos tira do nosso eixo, nos deixa exaustos, porque não há nada mais cansativo do que ficar preso dentro do próprio eu. Sísifo está sozinho na montanha. Não há comunidade, não há solidariedade. Há apenas a pedra e o espelho. Para manter Sísifo empurrando a pedra, o sistema precisa eliminar o tédio. Na filosofia, o tédio é o limiar para a criatividade e para a introspecção. É no tédio que nos perguntamos: o que eu estou fazendo da minha vida? Mas hoje, o tédio é visto como um erro técnico. No momento em que o silêncio surge, nós o matamos com estimulação barata. Essa fuga constante do silêncio é o que nos impede de processar a nossa própria exaustão. O filósofo Blaise Pascal dizia no século XVII: toda a infelicidade dos homens provém de uma única coisa, que é não saberem permanecer em repouso num quarto. Em 2026, essa incapacidade foi monetizada. Se você não consegue ficar sozinho com seus pensamentos, você é o consumidor perfeito. O cansaço, então, torna-se uma névoa que nos impede de ver que o caminho da montanha é uma escolha, não um destino biológico. Albert Camus termina seu ensaio clássico com uma frase que parece um enigma. É preciso imaginar Sísifo feliz. Mas como? Como ser feliz em um ciclo de repetição e futilidade? A felicidade de Sísifo não nasce da esperança de que a pedra pare no topo. Nasce do momento em que ele reconhece que a pedra é dele. Camus chama isso de revolta. A revolta não é o grito de ódio contra o destino, mas a aceitação lúcida de que a vida é o que acontece entre a base e o cume. Quando Sísifo entende que não há deuses, não há mestres e não há um além que justifique seu esforço, ele se torna o dono de seus dias. No capitalismo de desempenho, nossa revolta começa quando paramos de esperar a validação do sistema, quando entendemos que nosso valor não é um prêmio que recebemos no topo da montanha, mas algo que carregamos conosco, no vale, no silêncio, no agora. Para resistir à sociedade do cansaço, precisamos resgatar o que o sistema rotulou como inútil. No dicionário do desempenho, inútil é tudo aquilo que não gera lucro, dados ou status. Mas, na verdade, as coisas mais importantes da vida são inúteis. A amizade é inútil. Ela não é um networking. O amor é inútil. Ele não é uma transação emocional. A arte é inútil. Ela não é um ativo financeiro. Byung-Chul Han propõe a vida contemplativa como o antídoto para nossa exaustão. Contemplar é o ato revolucionário de olhar para algo sem querer usá-lo, sem querer consumi-lo, sem querer otimizá-lo. Quando você se permite fazer algo apenas pelo prazer de ser e não de ter, você está sabotando a engrenagem. Você está dizendo ao sistema: minha vida não está à venda.
Como vimos anteriormente, a nossa vergonha é um medo da morte social. Temos medo de sermos descartados pelo mercado se não formos produtivos o suficiente. Mas o idoso na clínica psicológica nos ensina que diante da morte real, todas as nossas performances foram em vão. A cura para o cansaço passa pela aceitação da nossa própria fragilidade. Somos seres finitos, limitados e biológicos. Não fomos feitos para o processamento de dados infinito, fomos feitos para o encontro. O direito de errar, de ser lento, de ser medíocre e de não ter uma opinião sobre tudo é a nossa última linha de defesa. Precisamos aprender a deixar a pedra rolar sem sentir que a nossa alma rolou com ela. A montanha é apenas uma paisagem, ela não precisa ser o seu túmulo. A exaustão do eu é o grito de socorro de uma humanidade que se esqueceu de como é respirar sem contar os segundos. Não tente ser o Sísifo que vence a gravidade. Seja o Sísifo que, ao descer a montanha, percebe que a grama é macia sobre os pés, que o sol ainda aquece a pele e que, no final das contas, os deuses não têm poder sobre quem não deseja o cume. Você não é a sua produtividade, você não é o seu cansaço, você é o espaço que sobra quando tudo isso silencia. Descanse, não para trabalhar melhor amanhã, mas porque o descanso é o seu estado natural. A montanha vai continuar lá, mas hoje, pela primeira vez, você pode escolher não subir.